A história começa com Haruka escondido perto de alguns goblins. Só que, como todo bom desastrado, ele entrega a própria posição ao pisar no menor galho da história da humanidade. O barulhinho foi tão ridículo que até os goblins, que mal têm cérebro, começam a persegui-lo. Mas Haruka, cheio de si, sorri com uma confiança digna de alguém que acabou de descobrir como trapacear num jogo, e dá um pulo no ar. Todos os goblins caem direitinho na armadilha dele. Gênio, né? Pelo menos é o que ele acha. Haruka está acando Omar sobrevivente de mundos paralelos. É praticamente o Bear GRYLLS da fantasia. Mas, olhando para trás, vemos como ele foi parar nessa enrascada. Haruka sempre foi o clássico lobo solitário, e ele faz questão de deixar claro que é porque ele não queria se misturar com seus colegas de classe. Simplesmente detestava todo mundo, e achava que eles só atrapalhavam o que ele mais valorizava na vida: seus livros. A vida social. Para ele, isso era tão útil quanto um guarda-chuva furado. Observando sua sala de aula, dava para ver bem as panelinhas, as garotas populares, os delinquentes, os atletas, o representante de classe, os nerds e a famosa categoria dos outros. Haruka. Ele não fazia parte de nenhum desses grupos. Mas ele estava super de boa com isso. Era melhor assim. Até que, do nada, um círculo mágico aparece. O Haruka, to empolgado, pensa, cara, igualzinho nos mangas. Mas aí, no segundo seguinte, ele lembra que ir para outro mundo é uma baita dor de cabeça. Nos mangás, os heróis sempre acabam tendo que estar rodeado por um monte de gente parecia uma verdadeira tortura para Haruka. Ele fez de tudo para tentar sair da sala de aula, mas, spoiler, não deu muito certo. Enquanto o círculo mágico ia se expandindo, os outros alunos começaram a entrar em pânico, mas Haruka, usando sua inteligência nível Sherlock, fugiu pelo duto de ventilação. Infelizmente, o círculo mágico tinha um GPS embutido e seguiu ele até lá. Resultado: Haruka foi parar naquele lugar genérico de sempre, o clássico vazio branco. Haruka já sabia o que esperar, afinal, ele tinha lido mangás demais para não reconhecer o cenário. Ele até se perguntou onde estava o rei típico dessa situação e quando a filha do rei, que, na real, nenhum nerd jamais teria chance de chegar perto, ia aparecer. De repente, um velho maluco começou a acenar desesperadamente para ele. A ficha caiu. Ah, claro, esse deve ser o deus da parada. Então, Haruka descobriu que o esquema de teletransporte para o outro mundo era por ordem de chegada. Ou seja, os colegas dele já tinham ido, e ele foi o último da fila, tipo quando você chega tarde na cantina e só sobra aquele pão de queijo murcho. Mas, ei, pelo menos ele ainda podia escolher suas habilidades e status antes de ser mandado para o novo mundo, né? Uma gigantesca tabela de opções apareceu na frente dele, mas Haruka logo ficou decepcionado. Como era a primeira vez que o Deus Velho tinha teletransportado tanta gente, todas as habilidades legais, os famosos Sheats, já tinham sido escolhidas. Sobrou só o resto do resto, o equivalente a tentar escolher lanche depois da Black Friday. Haruka deu uma olhada nas opções. Claro, eram todas horríveis. Uma das habilidades que sobrou para Haruka era simplesmente segurar um graveto. Isso mesmo, um graveto. Outras opções eram coisas básicas como boa saúde em geral e andar. Incrível, não? Haruka se sentiu ainda pior ao lembrar das super habilidades que ele não conseguiu, como a magia dos 4 elementos. Sim, isso seria muito útil. Mas, voltando às opções ruins, ele se deparou com títulos como Solitário e Nerd. Só faltava Rei dos Rejeitados no meio. Haruka perdeu a paciência e exigiu mais opções do velho deus, porque, sério, com essas habilidades, ele nem passaria da primeira vila. O deus, já sem saco, decidiu acabar logo com a reclamação e simplesmente deu todas as habilidades restantes de uma vez só. Agora Haruka tinha todas as habilidades que ninguém queria. Basicamente, o lixão das skills. Depois de ser teletransportado para o novo mundo, Haruka recebeu uma bolsa que pode carregar itens infinitos. Paris útil, né? Bom, ele se equipa e vai checar seus status. A tela de status diz para ele rolar uns dados. Aí ele se lembra de ter lido sobre essa habilidade. Ela permite que ele distribua os pontos de status rolando os dados. Uau! Emocionante! Não! Claro que Haruka xinga o velho por dar a ele uma habilidade tão inútil, mas faz o que tem que fazer e rola os dados. Ele tira um duplo M, mas não tem a mínima ideia do que isso significa. Automaticamente, pensa o Pyre, M de Massaquista? Só pode ser. Mas, felizmente, a tela de status só pede para ele escolher qual atributo ele quer melhorar. Mesmo assim,
Haruka não está convencido de que esses stats vão ajudá-lo a sobreviver nesse mundo com. Diante de habilidades terríveis, Haruka resolve botar todos os pontos em sorte. Sim, você leu certo. Ele ignora completamente qualquer ideia de uma build equilibrada e decide que vai apostar tudo na sorte. Pra que força ou inteligência se eu posso contar com a sorte, né? Então, ele percebe o que o M significa, Max. Sua sorte agora está no nível máximo. Haruka, claro, fica surpreso quando descobre que, no meio daquele mar de habilidades inúteis, ele tem 2 habilidades extras. Aparentemente, isso aconteceu porque ele foi convocado sozinho. O título de Lobo Solitário que ele ganhou é exatamente o que parece. Ele não tem amigos e não pode formar grupos. Que maravilha, né? Mas, por outro lado, sua habilidade de servidão permite que ele comande outros. Isso é legal, exceto pelo fato de que, como ele é um solitário, não há ninguém para comandar. Adeus, sonhos de ter um harém de aventuras. Com seu status de lobo solitário, Haruka percebe que, mesmo que encontrasse seus colegas de classe, não poderia formar uma equipe com eles. Ótimo! Com isso em mente, ele decide começar sua jornada e quer, obviamente, garantir uma base de operações primeiro. Só que, no meio daquela floresta, é difícil enxergar alguma coisa, então ele fica preocupado com a possibilidade de algum monstro aparecer do nada. Ele até tenta lembrar se tem alguma habilidade útil para essas situações. A única que vem à mente, a habilidade de tirar um cochilo. Incrível, não? Desesperado, Haruka experimenta as lentes de contato que ele tem na mochila. E, para sua surpresa, elas são realmente úteis. Afinal, elas permitem que ele... Com as lentes de contato mágicas, Haruka começa a ver um monte de coisas extras e logo descobre que agora tem habilidade de avaliação. Isso leva ele a encontrar um cogumelo comestível que, supostamente, libera habilidades latentes. Jackpot. E, claro, com sua bolsa sem fundo, ele pega quantos cogumelos quiser. Ele até se desculpa com a bolsa por ter achado que ela era inútil antes. Desculpa, bolsa, você é incrível, diz ele, provavelmente tentando não ofender nenhum outro item mágico no futuro. Depois de engolir um gole d'água, Haruka ouve um barulho à distância. Ele segue o som, que o leva até uma caverna. E é aí que ele começa a rezar para não encontrar nenhum monstro por lá. Sorte que sua bolsa veio com um kit de acampamento. Então ele decide transformar a caverna no seu quartel-general. Usando sua habilidade de magia de temperatura, sim, ele tem isso. Ele acende uns gravetos e percebe que as habilidades que ele achava serem inúteis na verdade são bastante práticas. Plot twist. Haruka checa seus status novamente e descobre que sua magia de temperatura subiu de nível, desbloqueando magia de fogo. Agora ele se preocupa com o que vai fazer se um monstro aparecer, já que, no momento, a única arma que ele tem é um graveto. Mas, como qualquer pessoa sensata, ele simplesmente adormece. No dia seguinte, Haruka acorda e descobre que tudo está bem. Ele tem itens que repelem monstros e seu título de solitário protege sua área de acampamento. Com sua nova magia de fogo, ele acende mais um fogo e prepara um café da manhã digno de um sobrevivente de Isekai. Ele tinha um pouco de carne seca na mochila e uns cogumelos que encontrou no dia anterior. Café da manhã dos campeões. A comida está deliciosa, e Haruka está genuinamente grato pela sua bolsa inicial de aldeão. Mas, pensando bem, essa bolsa é bem mais que uma simples bolsa de aldeão. Ele decide que é mais uma bolsa de sobrevivência hardcore. Nada mal, hein? Decidido a encontrar mais comida para estocar, Haruka sai em busca de suprimentos. Mas, claro, sua principal preocupação agora é como ele vai se proteger de monstros. E, como se o universo estivesse testando sua sorte, lembra da sorte? Tá no nível Max, ele encontra exatamente o que não queria, 2 goblins. Embora sejam monstros de nível baixo, os status deles são surpreendentemente altos. Haruka começa a se perguntar se tem alguma chance de vencer, mas logo percebe que, quer queira ou não, ele vai ter que aprender a lidar com monstros eventualmente. O problema... Haruka olha para o graveto na sua mão e duvida que isso vá ajudar muito. Mas, espera aí. Ele se lembra de que tem uma habilidade chamada Envolver, que permite envolver qualquer coisa com magia e dar efeitos variados. Ele usa essa magia para fortalecer o graveto. Agora sim, com o graveto super poderoso, Haruka decide que vai superar todo mundo, mesmo sem aquelas habilidades cheias que ele tanto queria. Então, Haruka começa seu primeiro ataque. Ele espanca brutalmente o primeiro Goblin desprevenido, sem dó nem piedade. O segundo Goblin tenta atacá-lo,
mas os movimentos do bicho são tão patéticos que Haruka desvia facilmente. De algum jeito, ele sabe usar uma nova habilidade e, com isso, elimina o segundo Goblin também. Depois da vitória, Haruka está visivelmente satisfeito por ter vencido sua primeira luta. Após a batalha, Haruka volta todo pimpão para sua base. Ele trouxe consigo uma das porretes que os Goblins usavam, mas logo decide que o seu querido graveto ainda é superior. Porque, claro, nada bate um graveto mágico, né? Haruka fica animado ao perceber que subiu de nível, e todos os seus status mais que dobraram. Até sua maestria com bastões subiu de nível. O que é meio esquisito, considerando que ele só balançou o graveto umas poucas vezes. Além disso, ele ganhou a habilidade de infusão mágica, provavelmente porque encantou o graveto com magia. E, como não poderia faltar, sua ginástica matinal também aumentou de nível, já que ele nunca perde uma sessão de alongamento de manhã. Ok, isso pode ser um pouco de exagero, considerando que ele só está nesse novo mundo há 2 dias. Mas quem conta, né? Mais tarde, Haruka já está de saco cheio de comer cogumelos. Ele adoraria comer carne, mas sabe que levaria um sermão da representante de classe por ser ingrato com a comida que tem. Coma o que tem e não reclame. Ele imagina ela dizendo. Após a refeição, Haruka decide testar sua nova habilidade de infusão mágica, que aumenta suas defesas físicas e mágicas. Tudo indica que agora ele está mais resistente. Tipo, nível tanque. Sua habilidade de avaliação também subiu para o nível 2, mas, por algum motivo, ela só mostra um monte de pontos de interrogação nas coisas dele. Haruka decide não dar bola para isso e segue sua vida. Ele comemora quando a floresta lhe abençoa com mais um cogumelo. Grande sorte, hein? Ele continua sua busca por Haruka, na sua busca desesperada por carne, começa a imaginar que talvez árvores possam magicamente produzir bifes. Mas então ele se lembra: estou aqui para praticar magia, não caçar churrasco. Com seu corpo todo turbinado pela magia, ele se sente tão leve que parece até que está se teletransportando. Além disso, sua destreza está nas alturas, o que o deixa meio se achando. Logo, Haruka encontra um Goblin mais forte, mas o derrota com facilidade. Outro Goblin aparece e também vira sopa. Isso faz Haruka acreditar que agora ele poderia enfrentar até um grupo de 3 Goblins sem suar. O destino, claro, resolve brincar com ele, e um grupo de 3 Goblins aparece na sua frente. A confiança de Haruka, no entanto, evapora em segundos, e ele decide que já lutou o suficiente por um dia. Covard Mode ativado. Enquanto volta para casa, ele recapitula o seu dia, batalhou com Goblins, praticou magia e, claro, sobreviveu. No 5º dia, Haruka conseguiu derrotar um Goblin com um único golpe e ainda decorou sua base com os enfeites estilosos feitos com magia. Sim, o cara está virando um mestre na arte de sobreviver e decorar ao mesmo tempo. Ele está bem feliz com a forma que sua vida nesse novo mundo está tomando forma. Naquela noite, Haruka avista um coelho bem carnudo e, desesperado por um churrasquinho, começa a persegui-lo. Mas, de repente, ele sente uma presença, e não é de um Goblin. Quando ele finalmente vê quem é, para sua decepção, são seus colegas de classe. E o pior, é o grupo dos delinquentes. Haruka revirou os olhos, já antecipando a encrenca, pois ele preferia não ter que lidar com essa galera. Enquanto Haruka tenta evitar seus colegas, ele usa sua habilidade de clarividência para ver quem está na outra direção. E, claro, ele quase cai para trás ao perceber que são as meninas populares. Não! Elas de novo! Pior ainda, os brutamontes do time de futebol estão se aproximando rapidamente, e, como se não bastasse, os nerds também estão por perto. Haruka até trocava uma ideia com eles de vez em quando no mundo antigo, mas, sinceramente, ele preferia não ter que reviver esses momentos agora. Isso só deixa uma opção: a representante de classe e suas amigas. Haruka sabe que, nesse mundo cruel, seria ótimo ter alguns aliados. Afinal, ele conhece a representante desde os tempos de escola primária, e ela sempre foi meio séria demais, mas útil. Então, ele pensa: ok, talvez seja uma boa ideia pelo menos dar um oi. Mas, assim que Haruka se prepara para se aproximar, ele para no meio do caminho. Algo mágico acontece na cabeça dele. Ele percebe que, pela primeira vez, está se sentindo realmente livre. Sem ninguém dizendo o que fazer, sem a pressão de ser sociável, ele pode viver exatamente do jeito que ele quer. E isso? Isso ele não trocaria por nada nesse novo mundo. Haruka faz sua escolha final. Ele vai conquistar esse mundo sozinho, do jeito dele. E, convenhamos, quem precisa de amigos quando se tem um graveto mágico? E aí, pessoal,
Se vocês gostaram dessa jornada épica de um solitário que decidiu se tornar o rei do mundo, não esqueçam de deixar seu like e se inscrever no canal para mais vídeos incríveis. Até a próxima! Haruka se esconde dos outros alunos, mas um dos delinquentes escuta um barulho vindo da direção dele. Ele está prestes a ser descoberto, mas os caras acabam assumindo que o barulho veio do coelho que deveria ser o jantar de Haruka. Ufa! Quase! Haruka espiona os delinquentes para ouvir o que eles estão discutindo, mas os pervertidos só estão falando de garotas. Eles são os degenerados de primeira, mas Haruka sabe que a representante da turma vai dar um jeito neles antes que tentem fazer qualquer coisa com as meninas. Só que os delinquentes têm um tal de Tanaka no grupo, e o cara tem uma habilidade que permite a eles fazerem o que bem entenderem. Péssima combinação, né? Os delinquentes voltam para junto dos outros alunos, mas Haruka, sendo o solitário nato que é, quer distância deles. Ele vai para casa aproveitar mais de seus deliciosos cogumelos, e para sua surpresa, ou seria tristeza, descobre que seu nível de solidão aumentou. É um título meio deprimente, na real, porque está começando a destruir a autoconfiança do pobre Haruka. Ele ainda está no nível 13 e culpa suas habilidades, mestre de nada e idiota. Ele nem sabe exatamente o que essas habilidades fazem, mas deduz que mestre de nada significa que ele não consegue se concentrar em uma coisa por tempo suficiente para ficar bom nela. Por outro lado, isso permite que ele faça um monte de coisas diferentes. Já a habilidade de idiota, Haruka deduz que a habilidade de idiota só o transforma em um fantoche, o que seria, sem dúvida, a pior habilidade já inventada. Para variar, ele decide afogar suas mágoas na comida, mas logo se lembra de que não tem nenhuma carne para comer. Ah, que tragédia! No 7º dia, Haruka acorda com o som de uma briga. Ele encontra os nerds em batalha e começa a se perguntar se deveria ajudar. Usando sua habilidade de avaliação, ele fica chocado ao descobrir que eles não precisam da ajuda dele nem um pouco. Os nerds têm classes muito melhores que a dele, e Haruka percebe que é o único desempregado até entre os nerds. Isso só o lembra de que, diferente dele, os outros realmente têm habilidades superpoderosas. Infelizmente, isso também faz Haruka lembrar de como as coisas eram no mundo antigo. A turma dele estava cheia de atletas de ponta e alunos exemplares. Tinha até filhos de celebridades. Haruka sempre se perguntava como ele foi parar ali no meio daquela galera. Ele decide que os nerds podem se virar sozinhos, mas nota que alguns monstrinhos sorrateiros estão tentando atacá-los por trás. Lembrando que ele era meio amigável com os nerds na sala de aula, Haruka resolve dar uma mãozinha. Os nerds o agradecem e, como retribuição, Haruka mostra a eles sua caverna estilosa. Eles ficam maravilhados com quão chique ela é, e Haruka explica que ele acabou de aprender como Haruka explica que aprendeu a usar magia da terra e usou essa habilidade para deixar sua caverna super segura. Os nerds, impressionados, perguntam se Haruka fez tudo aquilo sozinho, ao que ele responde, com toda aquela vibe de solitário nato: eu sempre estou sozinho. Triste, mas verdade. Curioso, Haruka pergunta por que os nerds não estão com os outros alunos, e fica chocado quando eles revelam que estão fugindo. A história toda começa a se desenrolar. Assim que todos foram transportados para esse mundo, foi um caos total, porque ninguém sabia nada sobre Isekai. Mas os nerds... esses já estavam preparadíssimos, como se tivessem lido o roteiro antes. Já estavam distribuindo pontos em suas habilidades enquanto todo mundo ainda estava perdido. Os atletas, é claro, ficaram desesperados por informações e começaram a exigir que os nerds explicassem o que fazer. A galera estava desmoronando, mas a representante da classe sabia que eles precisavam manter a boca fechada enquanto estivessem na floresta. Pena que já era tarde demais, porque um grupo de goblins os encontrou. Haruka fica de boca aberta ao ouvir que até os delinquentes estavam tremendo de medo. Mas foi o momento perfeito para os nerds brilharem. Eles agiram como se fossem os protagonistas de um anime shounen e começaram a derrotar os goblins com todo o estilo. Isso inspirou os atletas, que decidiram ajudar, e juntos, eles deram cabo dos monstros. A representante da classe, sendo a líder nata que é, rapidamente se recompôs e guiou todos para uma clareira segura perto de um rio. E, claro, os nerds aproveitaram o momento para brilhar. Os nerds começaram a brilhar ainda mais, ajudando todo mundo a montar o acampamento. Graças à sua dedicação de uma vida inteira para evitar tocar grama, eles se tornaram especialistas em tudo relacionado a Isekai, incluindo sobrevivência. A representante da classe organizou todo mundo e colocou a galera para trabalhar. Em pouco tempo, todos estavam cooperando e funcionando como uma equipe. Mas, como era de se esperar, essa paz não durou muito. As garotas populares decidiram que não queriam mais trabalhar.
A representante tentou explicar que a melhor chance de sobreviverem seria se mantivessem o grupo unido, mas a turma começou a desmoronar. Todo mundo estava cansado de trabalhar tanto. Então, adivinha só? Deixaram todas as responsabilidades nas mãos dos nerds. A classe se desfez completamente, e a representante da classe não conseguiu fazer nada para impedir. A partir daí, só a representante, os nerds e mais alguns poucos alunos continuaram a trabalhar. O resto, só preguiçosos de plantão. Isso fez os nerds começarem a guardar ressentimento contra eles, especialmente porque eram os nerds que estavam cuidando até das batalhas. Apesar de tudo, os nerds eram super confiáveis, sempre querendo ficar mais fortes e subir de nível. Isso porque eles tinham visto as habilidades que os delinquentes escolheram. Algumas dessas habilidades eram Charme e o Marionetista, duas que permitem controlar outras pessoas. Os nerds logo perceberam que os nerds perceberam rapidamente que os delinquentes tinham péssimas intenções, então começaram a subir de nível para enfrentá-los. Do outro lado, os delinquentes também estavam se esforçando para subir de nível, já que precisavam disso para ativar suas habilidades sinistras. Os nerds ficaram de olho neles o tempo todo e, eventualmente, ouviram os planos nojentos que os delinquentes tinham para algumas garotas. Imediatamente, eles contaram tudo para a representante da turma, que decidiu que também precisava subir de nível. Infelizmente, os delinquentes atingiram os requisitos de nível para suas habilidades antes da representante conseguir fazer o mesmo. E, como o destino adora pregar peças, ela acabou cruzando com eles no pior momento possível. Mas, antes que algo pior acontecesse, os delinquentes já estavam no chão. Os nerds estavam super preparados para esse exato momento e usaram suas habilidades de selamento para bloquear as habilidades de Charme e Marionetista dos delinquentes. Eles então expuseram os planos sombrios dos delinquentes, que fugiram do acampamento cheios de vergonha. Mas a paz durou pouco. Em uma noite, os delinquentes voltaram para se vingar, e dessa vez, vieram armados. Eles destruíram o acampamento e declararam que voltariam mais tarde para causar ainda mais caos. Por algum motivo bizarro, os nerds acabaram levando toda a culpa pelo que aconteceu. E o mais irônico, as mesmas garotas populares, que os nerds tinham salvo de virarem marionetes, foram as primeiras a se virar contra eles. As garotas populares foram as primeiras a virar contra os nerds, e os outros alunos, como verdadeiros carneirinhos, seguiram o exemplo. A representante da classe e alguns poucos alunos ficaram do lado dos nerds, mas a pressão era demais. Cansados de lidar com tanto drama, os nerds decidiram que o melhor era simplesmente ir embora. Haruka, sempre sentindo pena dos nerds, decidiu fazer uma festa do cogumelo para animar a galera. Ele acabou passando o dia seguinte inteiro com os nerds e percebeu que, às vezes, não ser um solitário completo não era tão ruim assim. No final, Haruka se despediu dos seus novos amigos, e eles o convidaram para se juntar a eles. O plano: encontrar uma cidade e começar suas vidas como aventureiros. Haruka até concorda que se sente mais próximo dos nerds do que de qualquer outro grupo, mas para surpresa de todos, ele recusa a oferta. Simplesmente mandando os nerds irem embora com aceno, Haruka admite para si mesmo que adoraria ir para a cidade, mas sabe que, com suas estatísticas horríveis, ele só iria atrapalhar a vida dos seus amigos. Os nerds pareciam realmente preocupados com a representante da turma, então Haruka decide ir verificar como os outros alunos estão. No caminho, ele é confrontado por um cobalto, um monstrengo bem feio, mas consegue dar um soco tão poderoso que o derruba inconsciente. Haruka, surpreso, percebe que nenhum aluno saiu do acampamento e, usando sua habilidade de detecção de inimigos, ele vê pegadas que indicam que algo, ou alguém, está seguindo o grupo. A trilha leva Haruka diretamente até as garotas populares. Ele entra em pânico e decide que o melhor a fazer é voltar para casa e começar a preparar o jantar, mas as garotas tentam detê-lo. Dizem que só querem conversar, mas Haruka sabe que estar perto delas é o oposto de sua amada solidão silenciosa. Sem pensar duas vezes, ele sai correndo como se sua vida dependesse disso. O choque vem quando as garotas, em vez de gritar ou forçar, simplesmente pedem educadamente para ele parar, dizendo por favor. Isso é tão inesperado que Haruka quase tropeça de surpresa. Elas explicam que estão procurando os nerds, mas Haruka, sempre desconfiado, assume que elas só querem colocar os nerds para trabalhar novamente. A reviravolta. As garotas realmente querem pedir desculpas. Elas finalmente perceberam que devem suas vidas aos nerds, e isso deixa Haruka sem palavras. Ele sabe que essas garotas nunca pediram desculpas a ninguém na vida delas, então ver essa seriedade é algo novo para ele. Mesmo assim, Haruka precisa dar a má notícia. Elas não têm a menor chance de alcançar os nerds agora. Mas as garotas insistem, querendo saber para onde eles foram.
Haruka, sempre realista, aponta que, do jeito que estão agora, elas nem sequer conseguiriam sair da floresta, já que não sabem lutar. Desanimadas, as garotas começam a vacilar, mas Haruka exige saber se elas estão realmente dispostas a desistir tão facilmente. Ele questiona se elas estão mesmo falando sério sobre pedir desculpas aos nerds, e em sua mente, começa a pensar que precisa testar essa determinação. Haruka, tentando motivar as garotas a sério, acaba vendo seu plano sair pela culatra, feio. As meninas, em vez de se levantarem, começam a chorar desesperadamente. Elas só queriam pedir desculpas aos nerds, mas agora estão apavoradas, com medo de serem devoradas por monstros na floresta. Confuso com a súbita mudança de clima, Haruka tenta entender o que está acontecendo, mas antes que perceba, as garotas imploram para que ele ensine a elas como sobreviver até encontrarem os nerds. Meio sem querer, Haruka acaba dizendo sim. O que ele não esperava é que isso ativasse sua habilidade de dominação. Agora, sem entender como aquilo aconteceu, ele se vê como o líder supremo das garotas, que começam a segui-lo como filhotes perdidos, com olhares vazios e almas esgotadas. A coisa fica ainda mais bizarra quando as garotas passam a derrotar monstros em silêncio absoluto, como se fosse a coisa mais normal do mundo. E, para piorar, trazem os cristais deixados pelos monstros como se estivessem devolvendo um frisbee para seu dono. A situação não poderia ser mais estranha. Haruka, um tanto desesperado, tenta curar as garotas, mas elas, estranhamente, acabam curando ele, mesmo que ele nem precise. Agora, com medo do que a representante da classe pensaria se visse essa cena bizarra, Haruka tenta desesperadamente descobrir como cancelar essa habilidade de dominação. Nesse exato momento, a representante da turma o encontra, mas Haruka está tão concentrado em uma solução que nem percebe sua presença. Ela, então, faz o que qualquer pessoa faria nessa situação, força ele a finalmente notar que ela está lá. Enquanto isso, em outro lugar, os delinquentes estão tramando um plano próprio. Os delinquentes, por outro lado, estão elaborando um plano sinistro. Eles decidem que o primeiro passo para colocar suas ideias em prática é se livrar do maior problema que tem pela frente. Haruka leva um susto quando a representante da turma solta um grito, mas ela logo lembra o coitado que eles são amigos desde a escola primária. As outras meninas estão com ela, mas a representante da turma está mais preocupada com o que aconteceu com as garotas populares. Haruka não faz a menor ideia de como explicar que elas caíram sob o controle dele, principalmente porque nem ele entende o que rolou. Ele então se abre e conta a verdade. Elas viraram suas servas. Como era de se esperar, a representante fica pistola. Ela lembra que essa habilidade de dominação só serve para monstros. Haruka tenta se safar dizendo que foi um erro, mas ninguém cai nessa. As meninas ficam desconfiadas, e quando ele decide dar no pé, elas bloqueiam a saída. Nosso querido Haruka só quer ser o bom e velho solitário de sempre, desejando apenas voltar para casa sozinho. A representante, sem paciência, dá um snap na Shimazaki, libertando-a do feitiço do Haruka. Agora, ela está decidida a arrancar a verdade do garoto. Enquanto isso, Haruka, como quem não quer nada, tenta dar o fora de novo, mas a representante avisa, não vai fugir, não. Enquanto as meninas discutem o que aconteceu, Haruka, que claramente vive no mundo da lua, resolve treinar ampliando sua base secreta, ou melhor, como fazer um porão. Até que o treino começa bem. Até que o gênio enterra a si mesmo. Claro, sobra para a representante ajudar a desenterrar o nosso herói e explicar tudo direitinho. A representante da turma vem com a bomba. A Shimazaki contou tudinho para ela. Agora, ela percebe que o Haruka só estava tentando ajudar as garotas, mas Haruka, na sua eterna confusão, nem lembra de ter dito algo assim. As meninas começam a agradecê-lo pela bondade, enquanto Haruka só quer uma coisa, ir para casa. Mas as garotas, é claro, não vão deixar barato e já começam a pressioná-lo para ajudar mais. A representante, curiosa como sempre, pergunta o que Haruka quer dizer com casa. Ele explica que tem uma casa nesse novo mundo, o que deixa a representante chocada, achando que ele nasceu ali. Haruka esclarece que, na verdade, ele mesmo construiu a tal casa, e a representante quase cai para trás. Afinal, isso é um feito e tanto. Enquanto isso, as meninas fazem uma reuniãozinha para debater o que vão fazer. Aí vem a pergunta: quantas pessoas cabem na casa do Haruka? Ele faz as contas e diz que dá para enfiar umas 240 pessoas lá, e talvez mais se ele tirar os móveis de luxo. O pessoal começa a se empolgar ao saber que o Haruka tem até banheiro de verdade. As meninas ficam boquiabertas, tentando entender como ele está vivendo no luxo enquanto o resto do mundo está se lascando. Então, elas decidem, vão pedir para passar um dia na casa dele. Haruka, completamente chocado,
Não acredita que as garotas do colégio querem dormir na casa dele. Escandalizadas. Quem? Elas. Mas a representante da turma logo corta o barato dele, apontando que o único pervertido ali é ele mesmo. Haruka leva as meninas até a casa dele, e elas ficam boquiabertas ao ver que ele tem até uma trilha que leva até lá. A coisa é tão impressionante que a representante da turma, brincando, já pergunta se ele tem até uma loja de conveniência. Mas o Haruka, com seu plano genial, explica que a farmácia estava nos planos primeiro. As meninas chegam exaustas, e ele as recebe todo orgulhoso. Afinal, o nosso herói fez um monte de upgrades na casa, e as meninas não conseguem acreditar no nível de luxo do lugar. Ele, todo educado, tenta direcioná-las para a cozinha, mas claro, o que as garotas realmente querem é o banheiro. Haruka quase cai para trás quando todas elas resolvem tirar a roupa e pular direto na banheira. Ele, em choque, pensa, essas garotas devem ter virado selvagens depois de tanto tempo na floresta. Apesar do susto, Haruka está até feliz por finalmente ter um momento de paz e solidão. Só um verdadeiro solitário entende a felicidade de estar sozinho. A representante aparece para agradecê-lo, explicando que os outros caras deixaram as garotas sozinhas, e elas estavam preocupadas. Estar com Haruka trouxe uma calmaria, tanto para elas quanto para ele, e os mimos da casa ajudaram também. A representante está meio chateada por achar que não fez muito pelo grupo, mas o Haruka, num raro momento de sabedoria, diz que ela fez sim. Não tanto quanto os nerds, claro, mas ele explica que esses caras nunca saíam de casa no mundo antigo. Então, toda a vida daqueles nerds foi dedicada a se preparar para esse momento, jogando World of Warcraft. A representante da turma, ouvindo isso, se sente bem melhor e agradece o Haruka, mas de repente algo bate na cabeça dela. Peraí, o Haruka tem uma casa, comida e consegue até derrotar monstros? Isso faz dele ainda mais estranho que os nerds. Com esse pensamento, ela vai dormir junto com as outras meninas, mas o Haruka, coitado, já sabe que hoje não vai rolar descanso. Na manhã seguinte, Haruka é acordado por uma garota, avisando que o café da manhã está pronto, mas ele só quer dormir um pouquinho mais. Ela insiste para ele levantar, e o Haruka, no momento de "o que tá rolando?", pensa, essa frase não devia ser dita nessa posição. E aí vem a revelação chocante. Ela preparou peixe pro café. Haruka quase desmaia de emoção com essa surpresa. Ele dá uma mordida no peixe e, gente, o garoto desaba em lágrimas. Faz tanto tempo que ele não come algo tão bom que ele mal consegue segurar a emoção. A representante da turma fica incrédula. Sério que você tá chorando por causa de um peixe? Você mora do lado de um rio. Mas Haruka, com toda sua sinceridade, explica, eu não consigo pegar nenhum. Eles são rápidos e escorregadios demais. Então, ele admite que passou dias só assistindo os peixes enquanto comia cogumelos. Uma das meninas, com um sorrisinho, mostra como ela usa magia de raio para atordoar os peixes. Uma enxurrada de peixes na água é paralisada de uma vez só pela magia de raio da garota, e o Haruka, impressionado, pede para ela mostrar de novo. A menina se prepara para atacar mais uma vez, mas desta vez o Haruka usa sua habilidade de embalagem para envolver a magia de raio. Com isso, ele consegue mover a magia e usa para atordoar e capturar alguns peixes. Ele comemora como se tivesse ganhado na loteria, porque agora aprendeu a habilidade de magia de raio também. Ele não faz ideia de como conseguiu isso, mas explica para as garotas que, usando sua habilidade de embalagem na magia, ele pode embrulhar qualquer tipo de magia elemental. A representante da turma fica boquiaberta, achando isso completamente apelão. Haruka filosofa um pouco e conclui que até as piores habilidades podem ter alguma utilidade. A representante continua achando tudo isso incrível, mas o Haruka, sempre modesto ou dramático, revela que ele foi o azarado que ficou com todas as habilidades encalhadas. As meninas estão planejando encontrar uma cidade próxima, mas primeiro querem subir de nível. Haruka concorda que elas precisam ganhar uns níveis se quiserem continuar caçando os nerds, ou salvando o mundo, quem sabe. Já as Gossip Girls só querem agradecer os nerds por tudo. Haruka, o cavalheiro, concorda em ajudar as meninas a subir de nível, então ele pede para cada uma delas dizer seu nível. O choque vem quando ele descobre que todas estão acima do nível 16, enquanto ele ainda tá no 1000 de nível 7. Meio sem graça, Haruka decide que o treino delas vai começar com um bom combate. Os famosos kobolds aparecem, um grupo de monstrinhos nível 3 que, teoricamente, seriam moleza. As meninas, confiantes, já estão se aquecendo, prontas para o combate. Mas, as coisas não saem bem como planejado, e quem acaba sendo nocauteado são elas.
Enquanto isso, o Haruka, tranquilo na dele, fica contente porque sua barraca mágica está expandindo, mas percebe que as meninas estão aproveitando o espaço para fazer uma sessão de feedback sobre a surra que acabaram de levar. As meninas vão embora, exceto a garota de cabelo roxo, que fica para trás. Ela pede desculpas pelo comportamento dela naquela manhã e revela que estava, na verdade, testando o Haruka. Ela conta que outros caras tentaram atacá-la antes, então ela queria ver se o Haruka era farinha do mesmo saco. Mas, para surpresa dela, o Haruka é completamente diferente. Ele deu um lugar para elas ficarem, comida para elas comerem e ainda ensinou a lutar. Ela avisa que pretende acordá-lo para o café da manhã de novo no dia seguinte, e o Haruka se despede da garota do peixe com um aceno discreto. No dia seguinte, Haruka aproveita seu café da manhã, feliz da vida, mas escuta algumas meninas cochichando, planejando enfrentar os Kobolds novamente. A representante da turma chega, já botando ordem na casa. Nada disso. Vocês não estão prontas, precisam de mais treino. Depois de um treino intensivo contra alguns goblins, as meninas se sentem preparadas para a revanche. Haruka, porém, está preocupado com elas e se pergunta se essa determinação é suficiente para vencer. As preocupações do nosso querido Haruka se confirmam rapidinho. Algumas das meninas já estão no chão, apagadas, enquanto outras fingem estar doentes, tudo para escapar da luta. Ele chega à conclusão óbvia. O treinamento da representante de classe não tá com nada. Mas, do nada, a esperança ressurge. Um pequeno grupo de meninas se une e finalmente conseguem derrotar os Kobolds. A vitória é comemorada com direito a discurso para os monstrinhos. Vocês não vão mais nos vencer. Haruka, aliviadíssimo, pensa, ufa. Isso significa que eu finalmente vou poder voltar à minha vidinha de solitário. Só que, claro, a paz dele dura pouco. De repente, a turma inteira começa a festejar, felizes por poderem ir todos juntos com Haruka até a cidade. Ele fica chocado, pensando, de novo não. Pouco depois, as meninas se preparam para a jornada, e o Haruka faz a garota de cabelo roxo encher a mochila o máximo que puder. A representante de classe reclama que estão exagerando, e Haruka logo pensa, beleza, vou ter que abandonar a garota de cabelo roxo no caminho. Eles então iniciam a jornada, e Haruka solta para a representante de classe. Vai saber o que pode acontecer. Mas ele tenta manter o otimismo, dizendo que basta eles manterem a cabeça no lugar. Enquanto isso, em outro ponto da floresta, um estudante corre desesperado pela vida. Em uma cena digna de desenho animado, ele tropeça na menor pedrinha da história e cai de cara no chão, sendo encontrado pela pessoa de quem estava fugindo. Ele implora, eu juro que não tenho as habilidades que você está procurando. O coitado implora por sua vida, mas a pessoa misteriosa simplesmente ignora seus pedidos. Com zero paciência, ela o estrangula até que ele para de se mover. Fim de jogo para ele. De volta à floresta, Haruka continua sua jornada tentando sair das árvores e levar as garotas para a civilização mais próxima. Mas, no caminho, eles se deparam com um orc gigante de nível 11. Haruka, todo confiante, diz para as meninas ficarem de lado e observarem como ele luta. Assim elas podem aprender também. Com essa bravata, ele avança, com seu mini gravetinho de bebê na mão. Enquanto isso, o orc levanta seu gigantesco porrete e tenta esmagá-lo, mas para sua surpresa, Haruka desaparece bem na sua frente. Na verdade, nosso herói está escondido atrás de uma árvore, rindo sozinho de como o orc é lerdo. Ele lembra dos nerds dizendo que orcs têm alta resistência a ataques físicos e só podem ser derrotados com magia. Então, ele começa a vasculhar sua tela de status em busca de uma magia boa para usar contra o monstro e percebe que tem algo chamado Grande Magia. Ele logo se lembra de que aprendeu os elementos vento, água e terra usando magia em tarefas cotidianas, como aspirar o chão e arar a terra. Orgulhoso de sua genialidade, ele fica todo feliz. Nesse momento, o orc, cansado das palhaçadas, destrói a árvore onde Haruka estava se escondendo e começa a atacá-lo de verdade. Haruka salta para trás, tentando desviar de tudo, e depois se posiciona atrás do orc, atacando-o com seu graveto minúsculo. Para surpresa geral, o orc leva um baita dano e cai abraçando o chão com seu último suspiro. Haruka fica confuso, já que orcs deveriam ter uma defesa física altíssima. As meninas o encaram com cara de suspeita, mas ele logo diz que no próximo orc ele vai usar magia, exatamente como os nerds recomendaram. Na próxima vez que encontram um orc, Haruka cria uma bola de fogo na mão e a lança gentilmente na cabeça do monstro. Boom! O orc explode na hora,
e Eruka dá mais um one-shot em outro monstro. Sem entender o que está acontecendo, ele começa a se questionar, enquanto as garotas reclamam. Assim não dá para aprender nada se você continua destruindo os monstros de uma vez. Mais tarde naquela noite, eles acampam ao ar livre e aproveitam alguns cogumelos assados. Eruka cria uma armadilha usando magia de terra para garantir a segurança de todos e se sente tranquilo, pensando que sua barraca tem repelente de monstros e está equipada com magia de detecção de presença. As garotas devem estar seguras para a noite, ele conclui, enquanto cochila orgulhoso de sua brilhante estratégia. Na manhã seguinte, Eruka começa a planejar a rota para o dia. Ele usa sua habilidade de mapa, que evoluiu a partir das suas incríveis habilidades de lente de contato e de apreciação, porque sim, ele é um gênio. Ele olha para o mapa e pensa que seria uma boa ideia seguir o rio. No entanto, de repente, ele detecta a presença de alguém. Preocupado, acha que podem ser os delinquentes. Mas, para seu alívio, são apenas os brutamontes bobões do time. Enquanto isso, a representante de classe nota Eruka conversando com eles e decide dar aquela clássica espiada na conversa. Eruka pergunta o que os jocks estão fazendo ali e fica desconfiado, achando que estavam stalkeando as garotas enquanto elas dormiam. Com toda a sutileza do mundo, ele pergunta se eles também são os pervertidos ou só musculosos sem cérebro. Mas, em desespero, eles gritam, "Não, cara, a gente não é assim." Um dos brutamontes explica que eles não estão lá pelas garotas, e sim por ele. Eruka, sempre pronto para zoar, pergunta se eles curtem festinhas exclusivas, mas os caras logo se apressam em dizer que não rola desse jeito para eles. Depois disso, Eruka pergunta por que estavam se escondendo das garotas, e eles respondem que é porque não confiam mais em ninguém. Eles explicam que existe uma habilidade muito mais perigosa do que a de manipulação ou mesmerização. Eruka pensa que eles devem estar falando sobre a habilidade de Ijak, que permite roubar as habilidades dos outros. Os brutamontes comentam que os delinquentes não mencionaram nada sobre essa tal habilidade, então, provavelmente, eles não a possuem. Mas, se for verdade que alguém tem essa habilidade, eles precisam ficar de olho em todo mundo. Após ouvir isso, Eruka, com aquele toque de sarcasmo, sugere que eles são os cabeçudos, porque não consideraram a possibilidade de ele mesmo ter essa habilidade. Mas, surpreendentemente, os caras sorriem e dizem que, se fosse o caso, eles ficariam felizes, porque sabem que ele não é um cara mau. Curiosos, eles perguntam se ele realmente tem a habilidade de Ijak. Eruka diz que não, mas que ele tem a habilidade de dominação, o que soa ainda pior. Os brutamontes, no entanto, respiram aliviados e dizem que, enquanto ele tiver essas habilidades esquisitas, eles não precisam se preocupar. Afinal, ele provavelmente só vai ficar isolado em algum canto sem incomodar ninguém. Após essa conversa estranhamente reconfortante, eles dizem que vão ficar de olho nos delinquentes na floresta e que estavam apenas ali para alertar Eruka sobre a habilidade de Ijak. Fiquem seguros, disseram os brutamontes, antes de pedirem a Eruka que se desculpasse com as meninas por eles não terem enfrentado os delinquentes mais cedo. E lá foram eles, se despedindo enquanto Eruka sugere, com aquele toque ácido, que da próxima vez eles consultem os goblins caso precisem de ajuda. Afinal, goblins e eles são igualmente burros, então com certeza se dariam bem. Na manhã seguinte, Eruka avisa a todos que é hora de preparar o equipamento, e o grupo segue para a floresta em busca de algumas ervas. Antes de partirem, a representante de classe chega até ele e, meio tímida, admite que sabe sobre a conversa dele com os brutamontes na noite anterior. Eruka já saca que ela está falando da habilidade Ijaku e, antes mesmo de ela se explicar, ele revela que já sabia que é ela quem possui a habilidade. A representante diz que pediu aos nerds para manterem segredo, mas Eruka, sempre afiado, responde que era óbvio, só que os brutamontes são burros demais para perceber. Ele diz para ela não se preocupar, porque todo mundo confia nela com essa habilidade, e é por isso que os nerds não roubaram dela, como fizeram com os delinquentes. A garota fica toda emocionada e começa a chorar. Eruka, com sua sensibilidade de sempre, observa que ela tem chorado muito desde que chegaram nesse mundo. Mas, para surpresa dele, a representante responde que é por causa dele. Em pânico, Eruka grita que é uma falsa acusação e foge correndo. Depois que ele sai correndo, a representante, com um sorriso bobo, murmura para si mesma que é porque ele a faz tão feliz. Seguem a jornada, e Eruka decide vender um suco de frutas fresquinho para animar a galera. Uma das meninas diz que não tem dinheiro, mas sugere uma forma alternativa de pagamento, o que faz a representante de classe dar uma bronca em Eruka, chamando-o de pervertido. Desse jeito, o pobre Eruka desiste de vender os sucos, o que faz as outras meninas começarem a chorar por não poderem tomar nenhum. Eles continuam caminhando pela floresta até que Eruka avista o rio.
Ele diz à representante que aquele parece um bom lugar para acampar à noite e, como sempre, se oferece para dar uma olhada no local. Ele sai correndo, todo animado, e usa suas habilidades para aumentar a força física e diminuir o peso. Com isso, ele ganha uma bela visão da floresta, até perceber que não tem a mínima ideia de como aterrissar em segurança. O resultado? Ele cai de bunda no chão, com seu HP reduzido a 1. De volta ao acampamento, Eruka é recebido com um sermão da representante de classe por ser tão imprudente. Eruka, sempre o cara esperto, tenta consertar sua imprudência dizendo que pegou algumas frutas frescas para fazer mais suco no dia seguinte. Com o clima aliviado, o grupo continua sua jornada para sair da floresta. No caminho, encontram uma garota perdida do grupo e passam um tempo brincando no rio, até que, claro, acabam sendo perseguidos por um bando de orcs. Mas, no final das contas, eles conseguem sair da floresta, o que deixa todo mundo super animado. Eruka observa que sua visão está limitada pelas colinas ao redor, mas logo percebe uma nova habilidade no seu status, Airwalk, andar no ar. Ele, é claro, não perde tempo e usa a habilidade para voar e ter uma melhor visão da área. De lá de cima, ele avista um grupo de NPCs sendo atacados por uma matilha de monstros. Desce rapidinho e conta tudo para a representante de classe, que, sendo a boa líder que é, entra em pânico e diz que eles precisam ajudar os NPCs imediatamente. Eruka, por sua vez, adverte que não há garantia de que os NPCs sejam boas pessoas. Afinal, quem garante que, depois de salvar a pele deles, eles não vão virar o jogo e atacar o grupo? Mas a representante, determinada, diz que vai revidar se tentarem machucar seus colegas. Com aquele olhar de cachorrinho abandonado, ela insiste que quer salvar os NPCs. Diante disso, Eruka cede e diz que ele vai sozinho, já que estão longe demais e os outros não conseguiriam acompanhar nem se corressem a toda velocidade. Ele então usa seu combo de magia de fortalecimento físico e redução de peso, e, para dar um toque final, lança magia de vento para se arremessar pelos ares como um foguete humano. Enquanto voa, Eruka percebe que algo está errado. A representante de classe está pendurada no manto dele. Ele pergunta o que ela está fazendo, e ela responde que foi pega pela magia de vento. Antes que ele possa reagir, ela grita para ele olhar para frente, pois estão prestes a colidir. Infelizmente, Eruka não tem ideia de como frear no ar. E aí, é claro, eles acabam caindo em cima dos monstros que estavam atacando os NPCs, salvando o grupo de uma maneira bem heroicamente acidental. Levantando-se meio zonzo, Eruka é abordado pelo líder do grupo de NPCs, que se apresenta como Ofer, ao lado de seu parceiro Gatek. Eles agradecem por terem salvado a pele deles e explicam que os comerciantes estavam sendo atacados por monstros naquela rota. Então, decidiram pegar a missão pela Guilda dos Aventureiros para proteger o caminho. Os NPCs explicam que pegaram a missão na esperança de ganhar um trocado, mas, se a luta tivesse continuado, eles já estariam mais fritos que batata no óleo quente. Com a batalha terminada, eles começam a arrumar suas coisas, enquanto Eruka espera as outras garotas alcançarem o grupo. Enquanto isso, ele decide cozinhar uns cogumelos selvagens que achou e compartilha com os NPCs. Eles agradecem e revelam que aqueles cogumelos são na verdade bem valiosos, restaurando suas forças num piscar de olhos. Eruka fica com inveja dos velhotes do grupo, pensando como seria bom estar em aventuras com garotas tão incríveis. Porém, a representante de classe rapidamente o traz de volta à realidade antes que ele comece a se transformar num vilão. Logo as outras garotas alcançam o grupo, e ficam animadíssimas ao verem elfos de verdade. Os NPCs, sendo bons guias, mostram um caminho para uma cidade chamada Mui, e as garotas correm na direção como se fossem crianças da pré-escola a caminho do parquinho. Enquanto isso, em algum lugar da floresta, os delinquentes estão ocupados ganhando uns níveis de experiência. Eles decidem que já é hora de se vingar das garotas, fazer o que bem entenderem. Porém, o nerd que eles sequestraram sugere que, antes de tudo, eles deveriam restaurar as habilidades de marionete e mesmerização que foram seladas. Os delinquentes concordam e resolvem caçar o grupo dos nerds primeiro. Nesse exato momento, os jocks observam tudo de longe, escondidos entre as árvores, preocupados com o que os delinquentes estão planejando. Parece que as coisas vão esquentar. Obrigado por assistir ao meu resumo. Não esqueça de se inscrever no canal para mais vídeos.